E a gente já começa o programa de hoje. Muito prazer, de tudo. Eu sou o André Santos, para você que está nos ouvindo no som do rádio. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre a municipalização do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A cerimônia de transmissão da gestão do governo da União para o município aconteceu na manhã de hoje e é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Erlane Grace, que está ao lado do prefeito Álvaro Damião de Belo Horizonte para dar mais detalhes sobre esse processo de municipalização tão aguardado e tão esperado e que a gente verdadeiramente espera que dê resultados para Belo Horizonte. Muito boa tarde, Erlane. Muito boa tarde, André, Adriana e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. O anel rodoviário agora passa a ser oficialmente da Prefeitura de Belo Horizonte. O termo de transferência acabou de ser assinado, contou com a presença de diversas autoridades e quem está ao meu lado aqui é o prefeito Álvaro Damião. Prefeito, muito bom dia, boa tarde, obrigada pela sua presença. Fala pra gente o que isso significa para a população. Obrigado a vocês pela cobertura, a todos da TV Horizonte. Representa que a partir de agora a gente tem a responsabilidade de cuidar do anel rodoviário que é nosso, né? O anel rodoviário ele sempre foi de Belo Horizonte e nos últimos anos a gente percebeu isso com mais clareza. Por quê? Ele virou uma grande avenida que passa pela capital do estado. Só que o anel rodoviário até então ele era comandado pelo governo federal através do DENIT. Qualquer intervenção que a gente gostaria de fazer no anel a gente não podia fazer. A gente tinha que pedir autorização ao DENIT e mesmo assim não conseguia a autorização. A partir de agora, não. A partir de agora, quem administra, quem faz essas intervenções é a Prefeitura. E como a gente passa por aqui, o prefeito passa no anel rodoviário quase que todos os dias, ele sabe quais são os problemas e é muito mais fácil a gente resolver esses problemas do que o governo federal. O senhor falou em relação aos acidentes, né, na redução de acidentes. O senhor crê que esse seja o maior desafio da Prefeitura? Com certeza, porque muitas vidas foram levadas aqui no anel rodoviário. E a gente tem uma missão, que é melhorar a qualidade de vida daqueles que passam por aqui e fazer com que as pessoas, né, não tenham mais medo de passar pelo anel rodoviário. Eu sei disso com propriedade, tenho certeza que quem está assistindo também sabe. Uma das piores coisas que tem é quando um filho manda uma mensagem no Zap por volta de 5, 6 horas da tarde. Pai, estou chegando. Falo, tá onde? Estou no anel rodoviário. Aí você fala, meu Deus, o que você está fazendo aí? Não tem como você ir por outro lugar? Isso acontece comigo, acontece com você que está assistindo. E essa sensação eu não quero que as pessoas tenham mais. Eu não quero que as pessoas tenham mais medo do anel rodoviário. A gente vai reformular o anel rodoviário, vamos fazer um novo anel, e por isso o nome dele, Novo Anel, para que as pessoas possam entender que o anel rodoviário, a partir de agora, o Novo Anel, ele é mais uma das grandes avenidas da capital. Prefeito, e o que está sendo gasto e o que ainda vai ser investido? 60 milhões de reais aproximadamente já estão sendo investidos pelo governo federal através do DENIT. O recapeamento do anel já está sendo feito, são muitas as áreas que estão recebendo essas intervenções. Outros 60 milhões serão aplicados já no próximo ano. A gente deve receber esse dinheiro agora no mês de julho, agosto. Que dinheiro é esse? Também do governo federal. Numa parceria com o governo federal, ele vai repassar à prefeitura 60 milhões. Falta só os trâmites burocráticos para passar de um ministério para o outro até chegar na prefeitura de Belo Horizonte. Esse dinheiro é para quê? É para fazermos de cara 2 grandes viadutos. Um na Via Expressa e outro na BR-040. O que a gente acredita que a gente termine já no próximo ano. Ok, muito obrigada, prefeito, pela sua participação aqui no Rede Notícia. André, Adriana, daqui a pouco eu retorno com vocês com mais atualizações. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria falar sobre essa questão do anel rodoviário. Eu até escrevi na coluna que eu tenho no Radar BH, no site da TV Horizonte ontem, falando sobre a escolha dessa cerimônia, o viaduto São Francisco. Eu acho sintomática porque aquela passarela, aquela vergonha, que é uma estrutura que era provisória, que foi determinada a instalação pela Justiça, depois que um caminhão basculante da CEMIG derrubou a estrutura que existia lá há mais de 30 anos. Essa estrutura provisória está lá desde 2012 e ninguém nunca fez absolutamente nada. Aí não adianta falar assim, porque estava com gestão de fulano, de betano, de ciclano. Pelo amor de Deus, não tem interlocução para poder fazer uma passarela definitiva. Aquilo dali era a cara do tamanho da falta de vergonha na cara de quem geriu Belo Horizonte, geriu Minas Gerais nesse tempo todo para deixar aquilo dali acontecer do jeito que estava acontecendo. Era um descaso por completo. E o que a gente espera, de verdade, é que esse descaso acabe com a municipalização do anel rodoviário.
O prefeito Álvaro Damião, na minha opinião, falou algo que é muito importante. Saber, passar todo dia e saber qual é o problema, nos dá condição de resolvê-lo com mais habilidade. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: uma cidade que há tantos anos tem problemas de enchente e nunca conseguiu resolver, uma cidade que tem buraco para tudo quanto é lado e não consegue resolver, vai conseguir gerir o anel rodoviário por conta dos seus recursos próprios? Nós estamos falando de uma via de 33 quilômetros. Ela passa a ser a maior avenida de Belo Horizonte. Ela passa Cristiano Machado, ela passa a Avenida Amazonas. Belo Horizonte vai ter recurso para isso, porque municipalizar por municipalizar deixa do jeito que estava. E do jeito que estava já não estava bom. Péssimo, né, André? Uma boa tarde para você, boa tarde também para quem está acompanhando aqui a TV Horizonte, também a Rádio América, a Rádio Cultura, né? A gente já começa o Rede Notícia de hoje, já com a principal notícia do dia, que é a municipalização do anel rodoviário, um local por onde passam 154 mil veículos, né, por dia. Então, é uma rodovia, né, mas, na verdade, se tornou mais uma avenida de Belo Horizonte, tamanho, né, os limites que foram se ampliando, né, hoje em dia a gente não consegue mais separar uma cidade da outra aqui da região metropolitana. Então, o anel faz essa interligação também com as principais rodovias do estado, mas acaba sendo uma avenida, né? Tamanho também a urbanização que se deu ali em torno do anel rodoviário. Uma avenida de via rápida, exatamente. Né, e eu acho... Ou deveria ser, né? André, eu considero a atitude da prefeitura muito corajosa, sabe? Espero realmente que dê resultado, né? Vamos acompanhar para ver se algo vai mudar e respeitando também quem está ali às margens do anel, a gente sabe que vai ter desapropriação, né? Para saber mais, né, sobre esse processo de municipalização do anel, a gente vai conversar agora com o diretor da Associação Mineira de Medicina de Tráfego, o Alisson Coimbra. Oi, Alisson, boa tarde para você, bem-vindo. Olá, Adriana, boa tarde, você, toda a audiência, muito obrigado pela oportunidade, boa tarde ao André. Boa tarde, Alisson. Alisson, vamos começar falando de fato, municipalizar é a solução para o anel rodoviário? André, eu acabei de ouvir o seu posicionamento e a gente tem que ter uma esperança. Primeiramente, para que a regra seja aplicada, nós precisamos saber a quem recorrer. Desde que a última gestora da 040, né, a última concessionária saiu, nós ficamos órfãos, porque até então toda via sobre concessão é de responsabilidade da NTT. Mas depois que não existe a concessão, a responsabilização passa por DENIT. E mesmo assim, com essas duas organizações, o trecho do anel não estava incluído na concessão, e ele não estava nem na proposta da concessão da atual via, né, que está hoje regulando esse trecho. Então, ele estava um local sem pai e sem mãe. E a gente já percebe uma mobilização, uma boa vontade política, e o que acontece é que quando tinha os acidentes, a remoção era feita pelos veículos da BH Trans. Então, já existia uma interferência, uma gestão. Então, nada mais justo do que delegar total autonomia, recursos principalmente, e essa boa vontade que aparentemente a gente espera que isso seja uma realidade, que o governo municipal está apresentando para buscar a resolução desses problemas que já são, né, desde 1950, quando essa via foi inaugurada. Agora, Alisson, poderia ter um outro local melhor, né, para fazer essa cerimônia. Eu sei que a prefeitura queria, né, fazer, claro, um momento simbólico ali, essa cerimônia no anel rodoviário, mas o que a gente viu hoje no trânsito foi algo assim, surreal, né, porque todos hoje, se formos perguntar para quem pegou o anel rodoviário, André pegou o anel rodoviário hoje, então assim, foi realmente terrível, né, e isso tem sido recorrente, mas hoje com uma solenidade, em pleno horário de pico, vamos dizer assim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, sobre esse fluxo intenso, porque é uma via também que abastece o trânsito em Belo Horizonte, na região metropolitana. De certa forma, essa municipalização, palavrinha danadinha, mas enfim, ela vai, de certa forma, desafogar um pouco desse trânsito, melhorar um pouco, as pessoas vão perder o medo de trafegar no anel, você acha? Adriana, simplesmente esse termo, por si só, ele não vai ser nem um pouco efetivo. Nós temos um fluxo aumentado cada vez maior, né, um fluxo cada vez maior, me desculpa, de veículos e em sua predominância por veículos de grande porte.
A gente precisa de ter uma gestão de tráfego no anel rodoviário, com uma limitação de circulação de veículos maiores em determinadas faixas de horário. Por exemplo, entre 6 e 8 da manhã é a hora que as pessoas estão indo ou retornando para o trabalho. No final do dia, quem está indo ou retornando para o trabalho, a gente precisa ter uma obrigatoriedade, não sei se o André concorda comigo, eu quero ouvir a opinião dele, que esses veículos trafeguem exclusivamente pela faixa da direita, em pontos onde eles podem obter maior velocidade, o que já é uma medida de orientação, de liberação das duas faixas da esquerda e de controle do excesso de velocidade, porque não são infrequentes os casos de, mesmo após a primeira área de escape, os veículos apresentarem problemas com freio, pela sobrecarga de peso. Então, a gente está falando de uma gestão, mas que ela tem que ser acompanhada por uma engenharia de tráfego, um entendimento e, principalmente, Adriano, uma comunicação. A via precisa comunicar de uma maneira moderna com o usuário. Atenção, obstrução à frente, quantos pontos cegos nós temos ali, quantas colisões traseiras que poderiam ser evitadas. Hoje saiu um estudo, nesses meses iniciais, 12 acidentes por dia. Dados de 2024, quase 400 pessoas perderam a vida somente nos limites do anel rodoviário. O tráfego excessivo de motocicletas não é um local para as motocicletas estarem trafegando com passageiros atrás, que a gente só está multiplicando por 2 o risco. Então, é um desafio que vai muito mais do que o que tem sido feito hoje, Adriana, que é simplesmente desobstruir, não. A gente não tem só que atuar na desobstrução, a gente tem que atuar na pacificação, na comunicação e na gestão do tráfego. Muito obrigado, quero agradecer ao Alisson pela essa intervenção muito importante, porque traz aí outros detalhes que a gente só pensa na fluidez do trânsito, a gente só pensa no engarrafamento, mas a gente está falando de uma estrada que corta Belo Horizonte e que deixa de estar sobre a mão de quem tem expertise para administrar a estrada e passa para a mão do município que tem expertise para administrar via urbana. E aí é o que é a grande complexidade disso tudo. Alisson, obrigado, pela sua participação aqui no Rede Notícia, a porta sempre aberta para você na TV Horizonte e na América FM. Muito obrigado, fiquem com Deus. Vamos voltar a conversar com a Erlane Grace, que está lá, acompanhou durante toda essa manhã essa cerimônia de transferência da jurisdição do anel rodoviário da União para o município de Belo Horizonte. A Erlane acompanhou toda essa movimentação e vai trazer mais detalhes sobre o que aconteceu durante essa manhã de caos no trânsito. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque, para mim, quem inventou essa cerimônia ali poderia ter inventado em outro horário. No horário que inventou é coisa de gênio com J. Gênio com J mesmo. Ou seja, tudo menos pensar em quem tem que usar o anel rodoviário, Antônio Carlos, a Carlos Luz. Tudo ficou parado, uma bagunça no trânsito, porque poderia ter colocado isso ao meio-dia. Às 8h30 da manhã tá de brincadeira. Erlane. Então, André, o evento realmente contou com a presença de muitas pessoas, a cobertura foi imensa, né? Diversas autoridades estiveram presentes, vou citar algumas aqui, como o ministro dos Transportes, o Renan Filho, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, também esteve aqui, o diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, o prefeito, claro, que iniciou as tratativas para a mudança, e todos com a promessa de mais mobilidade, segurança e redução de acidentes. São 22,4 quilômetros de vias entre as BR 040, 381 e 262 que agora passam para a gestão municipal. E os primeiros passos já foram anunciados pelo DENIT. O DENIT vai fazer um recapeamento completo. 2 novos viadutos devem ser construídos, um na altura ali da Avenida Cícero Ildefonso e outro próximo à Arena MRV. E na operação viária, a BH Trans e a Guarda Municipal vão assumir a responsabilidade com o apoio do COP, o Centro de Operações da Prefeitura. Mais de 40 câmeras também devem ser instaladas, e a Prefeitura também propõe um novo limite de velocidade que ainda não foi definido. Nós, nesse momento agora, que é marcado aí pela esperança de mudança, quem está conosco também agora é a Isabel Soares, ela é representante das Mães do Anel, que é um grupo formado por familiares de vítimas de acidentes aqui da via.
Isabel, muito obrigada pela sua presença. Vocês lutaram muito, né, para chegar aqui hoje, né? Com essa transferência oficial, qual que é o sentimento agora? Agora é alegria, né? Que agora vai sair, né? Que a gente é muito tempo que a gente está esperando e não consegue, agora, né? Agora vai sair, né? Vocês sentem que essa luta está sendo reconhecida agora? Agora eu sinto que ela está sendo reconhecida, né? Não ficou em vão. Certo, Isabel, mas o que mais ainda precisa ser feito, né? Para que o anel não seja mais esse símbolo de tragédias que ele é hoje? Vai depender dele aí, né? Do prefeito, né? E demais, né? Que nós estamos aí para cobrar, né? Porque nós temos uma moradia digna, né? Ok, muito obrigada, Isabel, pela participação. Adriana, André, agora é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Irlane. Agradecer também, né? Parabenizar, viu, Irlane, pela cobertura e também por ter trazido, né, entrevistas exclusivas aí com o prefeito Álvaro Damião, falando conosco, né? Depois dessa solenidade, trazendo informações de forma exclusiva, conversando com a nossa equipe, dando toda a atenção possível a você, espectador da TV Horizonte e também ouvinte da Rádio América e Cultura.